Vamos então dar seguimento ao nosso estudo do livro Psiquiatria em Face da Reencarnação, dito pelo Dr. Inácio Ferreira, Experiências no Hospital de Uberaba. Alcoolismo. O alcoolismo ainda constitui um dos grandes flagelos que assolam a humanidade, desequilibrando as normas de vida, provocando tragédias contínuas e contínuos desassossegos, e enchendo os manicômios de uma percentagem aterradora. Se para a humanidade esse mal avassalador, penetrando em todas as camadas e nelas deixando a sua marca de tragédias, com consequentes desesperos e lágrimas, para a ciência humana, constitui também um mal que não tem encontrado barreiras no seu ímpeto assolador, e pior que isso, não tem permitido que se lhe anteponha uma terapêutica criteriosa, capaz de, se não anular os seus efeitos, pelo menos atenuar os seus males. Ainda uma vez a ciência dos homens entra com seu contingente de culpa, deixando as células e os neurônios intoxicados, sem possibilidade para um tratamento eficiente. O materialismo da ciência humana continua sendo o mesmo nesse setor. Vícios, o precipício à borda do qual para, com seus petrechos temerosos, de sondar a voragem onde as suas vistas não penetram e através de cujas trevas não vislumbram um raio de luz ou um raio de esperança. Alcoolismo, espectro horrendo que paira sobre os lares e a sociedade para deles arrancar com as garras aduncas os filhos, os esposos, os noivos, fazendo com que venham participar da sua cruzada imensa, que segue para o país da desgraça, por entre lamentações lúgubres, levando pela estrada do desespero os despojos da alegria e da felicidade. A ciência dos homens, incapaz de um auxílio direto, continua presenciando esse cortejo fúnebre, condoída e desesperada por não encontrar um recurso capaz de deter essa marcha ou atenuar as lamentações que se tornam mais sentidas e mais plangentes. Quanto maior o número daqueles que se esforçam nas fileiras de infelizes. Materialidade, materialidade. Filtro que estimula o orgulho do saber, anuviando a razão e entorpecendo o raciocínio, não lhes permite acompanhar para e passo a evolução que segue, indiferente aos desentendimentos humanos. Apegados aos males físicos, esquecem-se dos males psíquicos, ignorando a questão da sensibilidade mediúnica dos indivíduos, e indiferentes à ação quase avassaladora de entidades desencarnadas e inteligentes. Apoiados na hereditariedade orgânica, com suas consequentes naturais e patológicas, esquecem da hereditariedade psíquica, acervo de vícios e intoxicações que o espírito traz de existências passadas. Atribuem ao meio ambiente atual os seus arrastamentos dos amigos de agora e não se lembram da possibilidade da realidade dos meios e dos arrastamentos produzidos em vidas passadas. Por vezes, apesar de não encontrar uma base sólida em todas essas conjecturas, digamos mesmo leis para a maioria, nem assim se desviam da velha rotina, procurando outras bases para se firmarem nos diagnósticos e prognósticos. É uma dessas leis e bases principais às quais se agarram para tudo explicar, mesmo compreendendo a fraqueza dos argumentos, é a hereditariedade patológica. No entanto, o papel da hereditariedade psíquica é muito mais importante, pois sua ação se faz sentir em todo o terreno da patologia. Em referência ao caso a que nos ocupamos, todos os médicos que trataram o enfermo, menos um, atribuem ao arrastamento do meio, aliado às condições de vida social, dando o caso como perdido devido à intoxicação das células e dos neurônios. Longe de nós querermos negar o legado dos pais e entes do passado, através de cujas gerações o mal persiste e os vícios se patenteiam. Todavia, só esse apoio é bastante frágil ante aquele que arrasta os indivíduos pela intoxicação, pela hereditariedade psíquica, sem o conhecimento do qual é difícil, impossível mesmo, o saneamento e a luta contra a embriaguez. Vício que se impregna muito mais no psiquismo do que no terreno material, orgânico. O alcoólatra leva consigo
a herança mórbida, pois no laboratório da natureza, com a morte, o corpo apodrece e se consome, dispersando-se os elementos para a decomposição. A lepra, tuberculose, o câncer, males que se estabelecem no corpo e usufruem dos seus elementos químicos e dispensam com a transformação, mas os vícios, como o álcool, os entorpecentes, são conservados no perispírito, sofrendo a intoxicação do seu ego, a intoxicação psíquica. As doenças comuns apodrecem com o corpo, as doenças psíquicas continuam com o perispírito. Os primeiros males desaparecem com o corpo, os segundos persistem, pois o espírito não morre, continua sua vida como repositório dos sentimentos, dos desejos. Morto o alcoólatra, o seu espírito continua intoxicado e enfermo, tanto que em vida humana o seu vício o levou ao manicômio. Nos manicômios do espaço continuará para a desintoxicação perispiritual. O medicamento, a vacina propicia para extirpar a tara psíquica da embriaguez é a noção da responsabilidade, a compreensão do dever, o desejo controlado, a boa vontade, escudos que todas as atuações psíquicas são impotentes para atenuar. Desejar e repelir são vontades inerentes ao espírito, são desejos psíquicos que se devem manter em equilíbrio, e principalmente nas suas origens, nas suas causas, porque poderia fazer muito mais ainda, aliviando as dores, curando os enfermos, aliando esse tratamento psíquico baseado ao tratamento orgânico. No maior número das vezes, esses dois males se reúnem, porque grande parte das criaturas são sensitivas e nos seus leitos de dor atraem entidades que vão aumentar a sua moléstia orgânica. A assimilação fluídica entre os encarnados e desencarnados é um fato, e os sensitivos os atraem pelo pensamento, exteriorizando os seus males, pensamento, exteriorização que, abrangendo zonas psíquicas, provocam a aproximação de entidades que, junto aos seus leitos, ora aumentam essas dores, ora lhes fazem sentir outros males, ora ainda lhes aguçam os vícios para usufruírem dos bons resultados. Essa assimilação fluídica, agente invisível, não depende de pesquisas de laboratórios e análises, sim dos trabalhos de investigação, estudando as mediunidades e a alma. Várias observações enriquecem nosso arquivo, observando que provam o prolongamento ou atenuação dos padecimentos de um enfermo de conformidade com a aproximação de entidades, cuja ação se faz sentir ou não, mormente para o caso de entorpecentes, quando essas entidades atuam mais ainda, provocando oportunidades para a aplicação desses medicamentos, dos quais lançam mão os médicos que visam os sintomas da dor. Agem para que a dor seja mais intensa, obrigando o médico a dar mais entorpecentes, porque o espírito que atua é viciado e sente também o efeito do entorpecente. O espírito sobrevive ao corpo, levando consigo todos os sentimentos e todos os desejos, e almas atormentadas pelo vício são verdadeiros tóxicos que se deixam levar para fora da estrada dos bons sentimentos, arrastando também os seus irmãos encarnados, de cujas taras psíquicas se aproveitam em seu benefício. A verdadeira essência da vida está na vida psíquica, para que a medicina não se veja entravada na sua sublime missão. Ela precisa ampliar o seu combate às causas orgânicas, atacando também as causas psíquicas. Para isso, precisa investigar e estudar os ensinamentos que lhe oferece o Espiritismo, como as leis da imortalidade e a reencarnação, a fim de que a sublimidade da sua missão seja ainda mais eficiente. É uma realidade, meus amigos. Todos esses casos vêm nos mostrar que é uma realidade. Por hoje terminamos. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.